Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vocês já sabem o que significa, até porque vocês são alunos, né, e eu também sou professor, a gente sabe o que significa a palavra educação. Mas eu gostaria de saber, vocês sabem qual é a função social da educação? Então, diante disso, esse é o nosso conteúdo. Lembrando que já estamos entrando aí na reta final das videoaulas do ano letivo 2021. Já visto que vai começar o período avaliativo, né? Ou seja, o período das avaliações. Então, vocês se atentem aos conteúdos aqui que foram colocados e explicados, e a esse conteúdo também, ok? Lembre dos nossos combinados, que eu vou explicar para vocês neste ano, que é justamente a realização da atividade. Então, o conteúdo da aula de hoje, e pensando aí na importância social da educação nesse contexto de mudanças na área da tecnologia, as diversas modificações e transformações que vem ocorrendo no nosso cotidiano, é que foi pensado os papéis da educação, ou seja, a sua trajetória até os dias atuais e suas funções sociais. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das videoaulas de Sociedade e Cultura e de Ensino Religioso, mas essa aula aqui é de Sociedade e Cultura para não confundir a mentezinha de vocês, tá? Então, nosso combinado maior da semana é a realização da atividade. Você realiza a atividade, tira a foto, tudo bonitinho, envia para o seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura, ok? Tá. Mas qual a importância da educação para a sociedade? A educação é importante? Ela é importante apenas para formar um cidadão, apenas para quando chegar no final do ensino médio, o cidadão ter o certificado de ensino médio concluído? É apenas isso? Ou se não chegar, terminar o ensino fundamental e ter o certificado de conclusão do ensino fundamental? É apenas isso? Não, pessoal. A educação ela vai muito além do que um simples papel. A educação, ela, na verdade, ela transmite uma ideia de liberdade. Então, diante disso, primeiramente, é necessário lembrar que a educação é um direito do ser humano, tá? Não é um dever, é um direito, que no Brasil é garantido pela Constituição Federal de 1988. Essa Constituição Federal vem garantir a educação pública de qualidade. Então, diante disso, consta lá no artigo 205. Vejamos só. Primeiramente, é necessário lembrar que a educação é um direito do ser humano, que no Brasil é garantido pela Constituição Federal e está especificamente no artigo 205. Ela permite o desenvolvimento dos indivíduos a partir do ensino e da aprendizagem, com a finalidade de potencializar sua intelectualidade, se baseando em ações associadas ao meio ambiente, ao ambiente escolar, familiar e social. Então, quando se fala na palavra educação, ela, na verdade, é uma integração entre a escola, a família e a comunidade. Então, não se pode pensar a educação apenas focando ali no aluno. Então, diante disso, o objetivo da aula de hoje é mostrar como a educação ela esteve presente ao longo da história. Como era a educação lá no período da colonização, como era a educação no Império, no Brasil Colônia, no Brasil República, na República I, na República II. Então, a gente vai fazer esse apanhado, tentando ali focar como era o ensino lá no Brasil Colônia, até nos dias atuais. Como é que a educação formal, como a educação dentro da legislação chegou ao Brasil, ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu trago aqui, vocês vão fazendo anotação, é a história da educação lá no período colonial. Destaco que o período colonial, ele começa ali a partir da chegada dos portugueses ao Brasil. Reafirmo que não foi descobrimento, reafirmo mais de uma vez, sempre venho trazendo aqui essa questão. Não se trata do descobrimento do Brasil em 1500, até porque os povos indígenas aqui eles já existiam. Se trata aí da chegada dos portugueses ao território que posteriormente recebeu o nome de Brasil. Então, os portugueses vão chegar em torno de 1500 e vai ali permanecer enquanto Brasil colônia, então, enquanto período colonial até 1822, ok? 1822 é a primeira Constituição. Então, quando surge ali a Constituição, é o marco, né, de independência do Brasil, enfim, é quando vai ocorrer, sobretudo,
o período de independência, mas destacando que o Brasil ainda vai ter uma relação ali com Portugal, uma relação forte. Então, a história do Brasil é marcada preponderantemente pela dependência, pela exploração, violência, desrespeito às diferenças culturais e privilégios de alguns em detrimento de grande maioria da população. Isso significa dizer que, durante todo esse período colonial, o Brasil teve uma relação de dependência, mas não é só uma relação de dependência com Portugal, mas com outros países também, e, sobretudo, não uma dependência apenas econômica, mas também uma dependência educacional. Nesse contexto, a Companhia de Jesus, que foi fundada para contrapor-se ao avanço da reforma protestante, foi trazida para o Brasil para desenvolver um trabalho educativo e missionário, com o objetivo de catequizar e instruir os índios e colaborar para que esses se tornem mais dóceis e, consequentemente, mais fáceis de serem aproveitados como mão de obra escrava, né? O que é que isso quer dizer, professor? Significa dizer que com a reforma protestante que estava ocorrendo lá na Europa, a Igreja Católica acabou perdendo forças, acabou perdendo poder. Diante disso, foi trazido, né, um movimento chamado de Companhia de Jesus, ou seja, era um movimento que tinha como principal objetivo catequizar, ou seja, e ao mesmo tempo desenvolver diversas estratégias para deixar os povos indígenas mais dóceis, né? Porque naquele período acreditava-se que os portugueses tinham a visão dos povos indígenas como selvagens, como práticas animalescas. Então, diante disso, os portugueses trouxeram aí esse movimento chamado de Companhia de Jesus para catequizar os índios, ok? Mas só que esse processo de catequização está voltado para uma educação religiosa. O que significa uma educação religiosa? Vai catequizar os índios, mas não com o objetivo de ensinar os preceitos religiosos, mas com o objetivo de tornar os índios mais dóceis, em contrapartida, se tornando dóceis, eles serão utilizados para a mão de obra escrava. Então, aqui nós temos uma educação pautada na escravização dos povos indígenas. De todo o seu período colonial, a educação aqui está voltada para a catequização, ou seja, a exploração da mão de obra escrava por meio da educação. Então, eles educavam os povos indígenas com o intuito de pregar os preceitos religiosos, mas, sobretudo, educar e ensinar os povos indígenas a se tornar escravizados. Entendeu? Então, nesse contexto aqui, nós temos uma educação totalmente baseada na exploração da mão de obra indígena, tá? Aí temos outro aspecto também aqui, a educação no período imperial. Imperial, né, que vai de 1822 até 1889. Então, nesse período aqui nós temos Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vejamos só. Após a chegada da família real ao Brasil, em 1808, o Brasil apresentou desenvolvimento cultural considerável, mas o direito à educação permanecia restrito a alguns. A vinda da família real e, mais adiante, a independência fizeram com que o ensino superior tivesse preocupação exclusiva em detrimento de outros níveis de ensino, evidenciando o caráter classista da educação, ficando a classe pobre relegada ao segundo plano, enquanto a classe dominante expandia cada vez mais seus privilégios. O que isso significa dizer? Que anteriormente, antes da chegada da família real ao Brasil, existia aqui uma educação, como eu falei para vocês, baseada na exploração, ok? Uma exploração de acordo com os princípios que ia ser destinada à mão de obra escrava. Com a chegada da família real, ou seja, a família real chegando ao Brasil, é preciso mudar aquele cenário. Como uma família real vai residir em um local onde a educação está restrita para a exploração. Diante disso, vai surgir um novo avanço dentro da educação. O que era basicamente apenas o ensino básico, passou a surgir aí o ensino superior, as faculdades. Então, quer queira que não, a presença da família real contribuiu para a vinda das faculdades para o Brasil. Isso significa dizer que todo mundo tinha acesso ao ensino superior, que todo mundo tinha acesso à educação básica? Não, pessoal, pelo contrário. Do mesmo jeito que estava funcionando no Brasil colonial, vai funcionar no Brasil Império. Porém,
a questão não era mais voltada para a catequização, para a exploração, mas existia ali uma certa distinção entre pessoas que tinham privilégio, tinham acesso à educação, pessoas que não tinham privilégios, como negros, homossexuais, mulheres, pessoas que não se encaixavam no padrão da sociedade, não tinham acesso à educação. Então, automaticamente, só quem tinha direito à educação, só quem tinha acesso a essa educação, era apenas príncipes, reis, condes, condessas, enfim, pessoas que estavam ligadas à família real, né? As famílias de sangue azul. Então, de um lado, a valorização de um determinado grupo que poderia estudar, né? Inclusive, essas pessoas tinham aí acesso à educação em casa, a educação normalmente era em casa, as aulas eram em casa, porque que tinha toda uma assistência de mestre, de professores e tutores que ensinavam saberes básicos, como o português e a matemática, e a história como princípios básicos. Então, diante disso, ocorre ali naquele seio grandes transformações, posteriormente a 1889, porque se encerra ali o Brasil Império e vai se encaixar agora o Brasil República. Diante disso, são novas roupagens, novos comportamentos que vai surgir dentro da ideia de educação. Então, nesse período imperial aqui, a educação existia, porém, era limitado apenas para pessoas que tinham determinados privilégios, enquanto as pessoas negras, outros grupos de pessoas que não se encaixavam dentro do padrão da sociedade, automaticamente era excluído, não poderia ter acesso aos estudos, tá? E agora aqui a educação após a Revolução de 1930, que vai de 1930 até 37. Lembrando, né, que em 1930 ocorre um golpe de Estado, né, lá através do tenentismo, e aí sai do poder quem entra, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai entrar no poder em 1930 e vai permanecer ali até o final do Estado Novo, até 1937. A Revolução de 1930 criou uma efervescência ideológica que operou importantes discussões e transformações no campo educacional. Parecia que o país tinha realmente acordado para a importância da educação e para a necessidade de garantir a todos esses direitos. O decreto 19.830, de 11 de abril de 1931, criou o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação dos Estados. Em 1932, com o ideal de educação obrigatória, gratuita e laica, entre outros, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com o objetivo de tornar público o que era o que pretendia e o movimento renovador. Então, essa primeira informação aqui, vamos para o primeiro ponto, da Revolução até esse direito. Então, esse primeiro ponto aqui vai falar sobre de que, a partir da entrada de Getúlio Vargas ao poder, vai surgir uma nova visão da educação. Vão passar a perceber a educação como um importante elemento para a formação de pessoas críticas, ok? Através do decreto 19.850, no ano de 1931, é criado o Ministério da Educação e, automaticamente, criado também a Secretaria dos Estados da Educação, tornando ali a educação obrigatória e gratuita. Diante disso, vai surgir um outro movimento chamado de Educação Nova, que vai propor uma renovação dentro dessa nova educação. Automaticamente vai surgir ali o ensino público, né? Então, o ensino público ele vai surgir nesse contexto de revolução da República. Então, vocês observem a imagem. Nesse período aqui, ainda a população negra não tinha acesso à escola, a população negra não tinha acesso à educação. Somente a população branca e pessoas que tinham certo privilégio, que tinham certo poder econômico, ok? Então, com todos os momentos da história, ou seja, desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império, pela República, como em todos os momentos da história, os reflexos do que a sociedade vivia chegaram nas escolas. E a tecnologia começou a transformar a educação. Então, a gente consegue perceber que aqui já traz uma informação mais do presente, que por meio, desde o ano 2000, diversas transformações acabaram surgindo ali por meio da tecnologia. E a tecnologia começou a transformar ali a educação. Instituições de ensino passaram gradualmente
a adotar laboratórios de informática, a internet, e tornou o acesso ao conhecimento mais rápido do que a biblioteca. E aqui a gente consegue perceber o seguinte ponto, que hoje a educação ela está totalmente atrelada aos meios de comunicação, está atrelada à tecnologia. De acordo com que a tecnologia e a globalização avança, a educação também tende a aumentar. Automaticamente, quanto mais se aumenta a educação, né, ou seja, a compreensão da educação, o acesso à educação, aumenta-se também a questão da influência dos meios de comunicação dentro da educação. E aí cabe você, enquanto aluno, cabe você, enquanto pesquisador e observador, saber distinguir o que de fato é e o que de fato é aquilo que falaram. Então, tem o fato como de fato ocorreu, existe o acontecimento como ocorreu, e existe toda uma repercussão, e às vezes de fake news, sobre aquele determinado evento. Então, a educação tem esse papel de criar mecanismo para que esse aluno, para que esse educador, ou esse educando, tenha a capacidade de distinguir do que é certo do que é errado, tenha a capacidade de distinguir o que é verídico e o que é fake news. Então, a educação, nesse primeiro momento que eu trago aqui, enquanto história, deve assumir o seu papel mais amplo, que é o de construir um cidadão mais consciente e completo. Como assim? Construir um cidadão capaz de elaborar e pensar e executar os seus deveres e direitos a partir do seu próprio lugar de fala, sem preconceitos e responsável, sabedor, mas também capaz de transmitir conhecimento para a construção da sociedade melhor. Então, o papel da educação é justamente esse, construir um cidadão crítico e reflexivo sobre o seu lugar de fala. Então, espero que vocês tenham entendido, né, sobre o papel da educação, de como a educação, durante toda a história, se tornou restrita a um determinado público, mas que desde o início dos anos 2000 passou a ser aí global. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a educação ela é gratuita, ok? Mas em determinados países da Europa e da Ásia, para que você tenha acesso à educação, é preciso pagar. Então, é uma educação voltada aí para a questão particular, tá bom? E o momento da atividade, pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês prestem bem atenção no que foi estudado desde o início, né, até os dias de hoje, né, ou seja, desde os primeiros conteúdos. Então, vocês elaborem, quero que vocês elaborem apenas um resumo sobre o que vocês entenderam sobre o papel da educação ao longo da história. Um resumo sobre o que vocês entenderam do papel da educação ao longo da história. Somente isso. Não tem atividade escrita. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e basicamente é isso. Pense aí, a educação é liberdade, é ter conhecimento próprio, é ter sua mentalidade e a capacidade de compreender os aspectos do nosso dia a dia. Ok, pessoal? Fiquem em paz, fiquem bem, espero vocês na próxima aula, né? Valeu!